Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão profunda aqui no nosso espaço. Sabe quando a vida dá aquela reviravolta e os nossos planos parecem travar completamente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo que tem literalmente o poder de transformar a nossa jornada. A mensagem central que vamos desvendar juntos é cheia de esperança. Quando o caminho muda, a promessa, por incrível que pareça, continua intacta. Fica aqui uma reflexão bem honesta para a gente começar. Quem nunca montou aquele plano simplesmente perfeito que do nada quebrou bem no meio do caminho? A gente tinha um mapa, né? Uma rota calculada com uma precisão cirúrgica. Sabíamos exatamente de onde sair, por onde passar e onde chegar. E então, em algum ponto da estrada, sem o menor aviso, tudo simplesmente parou. Vamos pensar naquela situação super clássica do GPS, que é uma metáfora brilhante para a vida. A gente está lá, com o carro em movimento, a confiança lá em cima, e do nada a tela trava. E aí aparece aquela famosa mensagem temida por todos nós, recalculando. Nossa, esse costuma ser o momento mais angustiante, sabe? Não porque a gente esqueceu o destino final, mas porque o movimento parou bem no meio do caminho. Mas é vital a gente entender uma coisa aqui. O destino não mudou. A promessa continua de pé, firme e forte. É só a rota que está sendo recalculada. E isso nos leva direto à primeira parte da nossa reflexão, a escola das tragédias. Para ilustrar isso de um jeito magnífico, tem um texto milenar lá em Romanos, capítulo 5, que captura exatamente essa essência. Ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Gente, é simplesmente fascinante ver como palavras tão antigas conseguem explicar com uma perfeição absurda essa nossa luta moderna de ter que esperar no meio da incerteza. É que sobreviver a um plano frustrado acaba construindo um histórico inquestionável. A dor tem essa capacidade incrível de ensinar o que nenhuma teoria jamais conseguiria. A experiência gera um verdadeiro currículo de fé e de resistência que ninguém pode contestar. Quando um novo desafio bater na porta, a gente não vai mais responder só com teorias bonitas, mas com um testemunho real e palpável de superação. Vamos agora entrar na nossa segunda parte, a arca e o método. O cenário histórico aqui era de pura empolgação. O texto nos conta que o rei Davi reuniu nada menos que 30.000 pessoas para uma missão super nobre, trazer de volta a Arca de Deus, que representava a glória e a própria presença divina. Como a arca era maciça e revestida de ouro, a equipe de logística construiu um carro de boi novinho em folha. Era tipo a melhor tecnologia de transporte da época para facilitar o trabalho. Tinha festa, tinha dança e um planejamento aparentemente perfeito. Bom, mas havia um problema gigantesco aí. A missão era certa, trazer a arca de volta, sem dúvida, mas a estratégia, totalmente errada. Eles decidiram usar um carro de boi super moderno em vez de carregar a arca nos ombros, que era exatamente o que exigia o protocolo original. É impressionante notar isso. Uma intenção muito nobre e uma missão incrível podem falhar completamente se a metodologia usada for falha. E aí veio o desastre. Os bois tropeçaram, a arca escorregou, alguém tentou segurar e acabou perdendo a vida ali mesmo na frente daquelas 30.000 pessoas. Toda aquela celebração gigantesca parou na hora. Pensa na cena. O escorregão. A parada brutal. O silêncio absoluto. É que às vezes um escorregão é forçado na nossa jornada justamente para tirar o projeto daquele carro errado e nos impor uma pausa necessária. Depois desse trauma todo, seguiram-se 3 meses em que tudo ficou totalmente paralisado. A arca ficou lá na casa de um homem chamado Obed-Edom e Davi foi embora frustrado. Mas olha só que interessante. Essa espera forçada teve um papel essencial: quebrar o orgulho. Quando a gente vê a bênção florescer na vida de outra pessoa, isso acaba revelando o que o coração da gente verdadeiramente deseja e cura aquela falsa indiferença. O que nos traz a nossa terceira parte. 3 ajustes que mudam tudo. Porque antes de tentar de novo, e dessa vez com sucesso total, foi preciso mudar 3 elementos muito distintos em toda a operação: o plano, o passo e a posição. Vamos analisar rapidinho cada um deles para entender de vez como sair desse modo de paralisação. Primeiro de tudo, o plano. Sai o carro de boi conveniente, entram os ombros suados. E o que isso nos ensina hoje? Que certas missões, que certos propósitos grandiosos não podem ser terceirizados para um sistema fácil ou uma metodologia moderna da moda. O peso da glória exige envolvimento pessoal, exige que a gente coloque os nossos próprios ombros debaixo da responsabilidade. O segundo ajuste crucial foi o passo. Na primeira tentativa, os passos deviam ser pequenos, hesitantes.
Mas na segunda tentativa, a tradição indica o uso de passos largos, passos de avanço com verdadeira autoridade. O grande segredo aqui é avançar enquanto se celebra. Não é mais hora de dar pequenos passos cheios de medo, mas sim passos largos de fé e de um comprometimento total com a missão que recebemos. E o terceiro e último ajuste foi a posição. Olha a diferença. Da primeira vez, Davi estava lá misturado no meio da multidão, como se fosse só mais um na plateia. Mas na segunda vez, ele assumiu a linha de frente, foi lá para o centro da ação com uma entrega total e uma humildade profunda. É exatamente isso. Sair daquele papel de espectador passivo e se tornar um participante ativo, totalmente rendido ao processo, é o que realmente destrava a continuidade do caminho. E assim chegamos à nossa quarta e última parte, mudando a rota de voo. Existe uma metáfora sensacional envolvendo aviões que ilustra isso perfeitamente. Imagina um voo super atrasado por causa de uma tempestade horrível lá fora. Depois de horas de tensão, o avião finalmente decola. E aí o piloto liga o microfone e explica. A tempestade não desapareceu. Os raios e os trovões continuam lá. O que aconteceu na verdade foi uma mudança de rota, um desvio ao redor do problema. A rota mudou para garantir uma decolagem segura, mesmo com a tempestade presente no radar. Então, para qualquer plano ou sonho nosso que esteja aí travado no modo recalculando, vale a pena fazermos 3 perguntas profundas. Primeiro, será que estamos usando o método errado para tentar carregar algo valioso demais? Segundo, será que existe algum tipo de orgulho oculto disfarçando a nossa frustração ou até mesmo um desejo escondido? E terceiro, não acha que chegou a hora de parar com a hesitação e dar passos largos e corajosos em direção ao avanço? Chegamos ao nosso grande questionamento final. A tempestade pode muito bem continuar, o problema original talvez ainda não esteja totalmente resolvido, mas a rota mudou e a pista de decolagem está liberada. Qual vai ser o próximo passo? Fica aqui essa certeza inabalável. Uma mudança de plano ou uma rota que foi recalculada pelo Criador jamais, em hipótese alguma, anula a grande promessa final. Que a gente encontre força em Deus para ajustar o plano, apertar o passo e assumir a posição certa, alcançando de forma plena esse destino maravilhoso que nos foi preparado. Que essa reflexão seja faísca para uma vida plena com Deus hoje. Muito obrigado pela companhia incrível neste estudo, um forte abraço e até a próxima.